Olá, meu nome é Renan, sou aluno de mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Paulo e hoje vou apresentar meu trabalho intitulado Blockchain e Eleições, uma análise da viabilidade para o sistema eleitoral brasileiro. Desde a redemocratização do Brasil, o processo eleitoral tem sido alvo de ataques e teorias da conspiração. Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral garantir a segurança das urnas eletrônicas, melhorias contínuas vêm sendo implementadas desde 1996, como a introdução da biometria em 2008. Nesse contexto, uma possível inovação seria a adoção do blockchain para aumentar a segurança e a integridade dos dados eleitorais. O blockchain é uma estrutura de dados linear e cronológica. Cada bloco contém informações específicas que são conectadas ao bloco anterior, formando um histórico imutável. Seu principal objetivo é garantir a segurança e a integridade das informações armazenadas. Para manter essa ordem cronológica, cada bloco possui um hash, que é um identificador único gerado com base nas informações contidas no bloco. O próximo bloco inclui o hash do bloco anterior, criando uma cadeia segura e interligada. Outra camada de segurança no blockchain é a sua arquitetura peer-to-peer, onde todos os participantes possuem a cópia dos dados. Para alterar qualquer informação, seria necessário modificar mais de 50% das cópias distribuídas na rede, algo extremamente difícil de ser alterado. Para qualquer modificação ou inserção de um novo bloco na cadeia, é necessário consenso entre todos os participantes da rede. Em muitos casos, utiliza-se o mecanismo chamado Proof of Work, que exige cálculos matemáticos complexos para validar o bloco e gerar seu hash. Dado esse cenário, por que não implementar essa tecnologia no sistema eleitoral? Para explorar essa ideia, desenvolvi um código em Java que simula o uso do blockchain em eleições, utilizando os dados reais da última eleição municipal em Guarulhos, São Paulo. Cada bloco na cadeia representa uma urna eletrônica. Para fins comparativos, também utilizei um vetor como estrutura sequencial simples para armazenar os mesmos dados. Bom, então aqui a gente tem a implementação do blockchain no contexto das eleições e eu vou explicar mais ou menos o funcionamento do código. Aqui no início a gente recupera as informações do banco de dados. O dataset utilizado, que o TSE disponibiliza, ele é muito grande porque ele é para o estado de São Paulo inteiro. Então, no CSV ou no Excel nem abria o arquivo e no CSV demorava um pouco. Então, eu preferi inserir no banco de dados SQL e, quando recuperar, já ordenar ele pelo número da urna, né, que é mais ou menos o ID da urna ali, representa o ID da urna. Aqui eu tenho uma variável com o tamanho da lista do array. Eu printo aqui logo no início o tamanho. Antes de iterar aqui o vetor, eu marco o início e o fim para ter o tempo de inserção no vetor. E aqui eu printo, faço o final menos o início para ter o tempo de inserção. Aqui embaixo, deixa eu ficar melhor a visualização. Então aqui eu tenho um método de busca para calcular o candidato mais votado dentro do vetor e a estrutura semelhante. Capturo o início, capturo o final, faço um menos do outro e aqui eu mostro quem foi o mais votado. Aqui mais embaixo já temos a estrutura do blockchain. Então, primeiro de tudo, a gente cria uma chave para ser utilizada no blockchain, né? Essa chave aqui, ela gera um par de chaves, que é o público e o privado, e eu começo a contar o tempo do blockchain nesse ponto aqui, onde eu crio a instância do blockchain, crio uma variável para referenciar o ID da urna, porque eu estou considerando aqui que cada urna seria um bloco no blockchain. Então, eu carrego os candidatos daquela urna, carrego os votos daquela urna, fecho ela, ou seja, fecho o bloco e parto para a próxima urna, barra próximo bloco. Então, para eu fazer essa diferenciação aqui, eu guardo nessa variável. Crio aqui a urna e assino ela com a chave pública dessa gerada e começo a percorrer o vetor. Se a urna for zero, a primeira inserção, eu já capturo aqui o valor dela. E aqui eu valido se ela for diferente de zero e
o valor que está na variável for diferente da que ela está percorrendo atual, ela faz a mineração. Ou seja, acabou aquela urna, todos os candidatos daquela urna, ela precisa partir para a próxima urna. Então, é onde você faz a mineração, preenche aqui o valor da variável com a nova urna e cria uma nova urna com a chave pública novamente. É importante dizer aqui que vai ser sempre utilizada a mesma chave, né, nesse contexto, porque, de novo, é uma simulação. Mas qual que seria a ideia aqui? No início da eleição, do período de votação, e no final, seria o momento, entre aspas, da mineração, principalmente no final da eleição, né? Quando você vai pegar todos os registros daquela urna ali que foram depositados ao longo do dia da eleição, você vai encerrar e é onde você vai minerar os dados, que é onde ele vai fechar os votos daquela urna. Então seria esse momento aqui. Descendo aqui mais para baixo, tem aqui a inserção do candidato, então eu crio um objeto candidato, adiciono o candidato à urna, assina a urna, faz a assinatura da urna e adiciona no blockchain. Isso não quer dizer que esse dado já foi registrado ali, marcado no blockchain, né? Ele não está ainda de fato escrito, ele está ali como uma transação pendente. Ele só vai ser escrito de fato quando houver a mineração. Então, novamente, a mineração seria quando encerrasse a votação. Então, nesse contexto, foi inserindo os candidatos, foi inserindo. Quando chegou ao final do dia, a gente fecha a urna, faz a mineração dela e aí sim, de fato, os dados são gravados. E aqui, onde tem a marcação do fim, então todo esse intervalo é o período para inserção de novos blocos no blockchain. Aqui mais embaixo tem a busca para calcular qual foi o candidato mais votado, na mesma estrutura. Print o tempo que levou, print o candidato e aqui ele tem uma validação a mais. Se o blockchain é válido, né? Que ele tem essa questão da segurança. Por que eu acrescentei essa validação a mais, esse print de console a mais? Porque nessa linha aqui eu estou fazendo uma manipulação dos dados. Então estou tentando fazer uma fraude, né? Estou tentando manipular ali o resultado da eleição. Eu peguei aqui para primeira urna o candidato 0 e dei 300 mil votos para ele. E aí eu faço de novo a busca, assim como eu fiz aqui na primeira vez, e printo o nome do candidato e valido novamente, chamo o método novamente para validar se o blockchain é válido. E aí ele traz as informações. Antes de executar aqui o código, vou mostrar mais ou menos aqui os objetos, né, cada um deles. Então eu tenho aqui o blockchain com os seus parâmetros, que seria o chain, que é uma lista de blocos. A dificuldade seria mais no contexto da mineração, mas quando você tem uma recompensa por minerar. Isso acontece muito em blockchains financeiros, né, como o Bitcoin e o Ethereum, que você aumenta a dificuldade da mineração de acordo com o Bitcoin, né, com os dados sendo minerados. E aqui é onde são adicionados os dados antes de serem de fato adicionados à cadeia. Então, quando você cria uma instância do blockchain, ele já cria o bloco Gênesis, que ele não aponta para lugar nenhum, para nenhum outro bloco anterior dele, porque ele é o primeiro. Aqui o método de mineração, aqui para adicionar transações pendentes, para achar o candidato mais votado. E aqui eu valido se o blockchain ele é válido. Então tem aqui a validação das transações, a comparação dos hashes. É importante dizer que o hash ele é calculado sempre que ele vai fazer essa comparação, né? Ou seja, se houver alguma alteração, quando ele recalcular, o hash vai estar diferente. Então, isso já indicaria uma fraude. Aqui, se o bloco atual é igual ao anterior, o bloco teria basicamente essas informações, o tempo, o momento que ele foi criado, a urna, o hash do bloco anterior, o hash atual. O nonce também seria a questão
no contexto financeiro, que seria a recompensa ali seria o hash a ser descoberto para ganhar recompensa. Aqui a gente não precisa desse cenário. A urna, que tem a chave pública, do que seria do fiscal de urna, qualquer coisa do tipo, que assinaria ali que ele iniciou a eleição e que ele encerrou, para dar mais segurança. Os candidatos e a assinatura que é feita a cada transação. E aqui o objeto simples para os candidatos. Então, voltando aqui à classe inicial, diminuir aqui e fazer uma execução. Bom, o blockchain ainda está sendo efetuada a inserção, mas o vetor já foi executado aqui, como vocês podem ver. O dataset 21.511, a inserção no vetor 2 milissegundos, a busca 9 milissegundos, deu o candidato Lucas Sanches com 213.212 votos, o que confere com o mundo real, que foi de fato esse aqui. Outra coisa importante de ser mencionada é que são dados do primeiro turno. No primeiro turno ele foi o candidato mais votado com essa quantidade de votos, então os valores estão batendo. Para o blockchain demorou um pouco mais a inserção, 19 segundos praticamente, 19.539 milissegundos, bem superior ao tempo de inserção do vetor comum. Contudo, a busca você sai até um pouco melhor, né? 1 milissegundo de diferença, pouca coisa, bem pouca coisa, quase imperceptível para o humano, mas é um dado interessante a ser analisado. E o valor bateu, o Lucas Sanches e a quantidade de votos. E aqui eu printo um dado a mais para ver se o blockchain ele é válido, né? Então, novamente, aqui nesse trecho de código eu tento burlar, tento setar 300 mil votos para um outro candidato, que aí na execução ele exibe Márcio Nakashima com os 300 mil votos a mais aqui dele, mas porém é exibido que não é válido o blockchain. Após 10 execuções com um conjunto de dados contendo 21.511 registros, obtive os seguintes resultados. O vetor: tempo médio para inserção, 2,5 milissegundos. Tempo médio para a contagem dos votos, 8,9 milissegundos. Blockchain: tempo médio para inserção, 18.316 milissegundos, aproximadamente 18 segundos. Tempo médio para a contagem dos votos, 7,3 milissegundos. Embora o blockchain tenha maior custo computacional na inserção dos dados devido às validações criptográficas, suas características de mutabilidade e resistência a manipulações tornam-no promissor para sistemas eleitorais que priorizam segurança e transparência. Na análise assintótica, o blockchain possui as seguintes características: inserção com Proof of Work, O 2 vezes N, onde N é o número de bits necessários para satisfazer o critério do hash. Inserção sem Proof of Work, O de 1, pois não há necessidade de cálculos intensivos. Validação da cadeia, O de B, onde B é o número total de blocos na cadeia. Na análise assintótica, o vetor possui as seguintes características: inserção de dados, O de 1 quando há espaço disponível no vetor. No entanto, se o vetor precisar de ser redimensionado, a operação passa a ter complexidade linear, O de n, onde n é o número atual de elementos no vetor. O acesso a qualquer elemento do vetor ocorre em tempo constante O de 1, devido à indexação direta baseada na posição do elemento na memória. Busca linear, O de n, onde n é o número total de elementos. Se os elementos precisarem ser ordenados, a complexidade dependerá do algoritmo utilizado. O merge sort ou quicksort, por exemplo, possuem complexidade O n log de n. Contudo, algumas limitações devem ser consideradas. O código desenvolvido foi experimental e não representa uma solução completa ou totalmente segura. Os experimentos foram realizados em ambiente controlado, com um volume limitado de dados. Não foram realizados testes extensivos contra ataques sofisticados à segurança. Portanto, estudos futuros devem abordar
o impacto do tempo maior de inserção em cenários reais, a viabilidade do custo computacional em sistemas nacionais, os desafios relacionados à escalabilidade do blockchain para eleições nacionais, testes mais robustos com volumes maiores de dados e simulações avançadas. Este trabalho contribui para debates sobre a modernização eleitoral, indicando que o blockchain pode desempenhar um papel crucial no fortalecimento da democracia. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.